Já de volta aqui com Identidade Geral, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E continuando aqui a nossa conversa com o defensor dos direitos do consumidor, o deputado federal Celso Russomano. Deputado, então, como a gente estava conversando no bloco anterior, o senhor apresentava esse programa de variedades, teve toda essa situação com a sua esposa, isso mudou todo o aspecto da sua carreira como jornalista e até como advogado. E após esse momento que o senhor foi para o programa Aqui e Agora, realmente o seu trabalho ganhou uma relevância nacional. E aí o senhor migrou da televisão também para a política. O senhor foi eleito deputado federal em 1994. Hoje está no seu 5º mandato, né, que termina em 2018. Por que essa mudança? A política poderia ser uma forma de ajudar mais pessoas do que a televisão lhe permitia inicialmente? Sim, sem dúvida nenhuma. Além de ajudar mais pessoas, o poder de você conseguir modificar a legislação em vigor para que as pessoas tivessem mais direitos, os seus direitos preservados. Deputado, a gente estava conversando até no bloco anterior sobre ser uma figura pública e todas as implicações disso. E aí o senhor tem um lado muito combativo, porque, como a gente conversou também, o senhor vai lá, cobra das empresas, cobra inclusive de ações públicas na vida desse cidadão, que tudo possa ser melhorado para ele. Então o senhor tem essa postura de cobrança. Como é que o senhor reage quando existe uma cobrança pelo seu trabalho? Porque como figura pública, como político, não tem muito como isso não acontecer, né? Então, em algum momento, o seu nome vai estar envolvido numa polêmica ou em outra. A gente lembra de algumas que já passaram, inclusive coisas que já foram resolvidas. Uma época em que o senhor foi acusado de que estava pagando com dinheiro público uma produtora, o salário de uma produtora, uma funcionária sua. Envolvimento com o bicheiro Cachoeira. A gente teve outro momento também recentemente da delação premiada, onde seu nome foi citado ali, que o senhor estaria recebendo mensalão. Essa figura pública, esse político que tem essa exposição e passa por críticas desse tamanho e dessa seriedade, como é que o senhor lida com isso? Pois é, na verdade, todas as pessoas públicas estão sujeitas a esse tipo de coisa. O que eu faço é o seguinte, por exemplo, vou citar cada um dos casos. A questão de que na campanha de 2012 me disseram, publicaram, foi um jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, publicou que eu estava envolvido com o Cachoeira e naquela época tinha uma CPI do Cachoeira, etc. Tal. O que eu fiz? Eu abri meus sigilos, bancário, financeiro, fiscal, telefônico, para que todos tivessem acesso à minha vida, né, que é uma vida transparente e aberta. E além disso, entrei com uma ação na Justiça, que corre hoje no Tribunal de Justiça de Brasília, contra o jornal Correio Brasiliense, para que eles façam prova. Porque eles publicaram um documento falso. Publicaram na primeira página do jornal um documento falso dizendo que eu estava envolvido com Cachoeira, um documento falso da Polícia Federal. Depois eu consegui, depois de muito custo, o relatório da Polícia Federal e não tinha nada a meu respeito. Mas isso por quê? Porque eu estava em primeiro lugar nas pesquisas para prefeito em 2012, então eles queriam desconstruir a minha imagem. É assim que funciona a política, né? Infelizmente, existem essas formas baixas e sujas de agir. Agora, recentemente, aconteceu de novo, estou em primeiro lugar de novo nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, e aí agora vieram à tona aí com essa... Vieram não, quem fez foi o Pedro Corrêa, que é um ex-deputado que está preso, inclusive, dizendo que eu tinha envolvimento com o mensalão. Bom, o mensalão já foi rastreado, apurado, todo mundo foi preso, já faz 4 anos atrás, né? Por que agora viria aparecer um fato novo? Bom, mas se existe um fato novo, eu já de novo quebrei meu sigilo financeiro, fiscal, telefônico, oficiei o Ministério Público do Paraná, que é onde apura a questão do Lava Jato, dizendo o seguinte, olha, todos os meus sigilos estão abertos, eu peço, inclusive, apuração irrestrita, né, de todos os problemas que estão sendo colocados, porque eu quero que o Ministério Público se pronuncie.
o ditado diz, né? Se você não tem rabo preso, qual o problema, né? É interessante que o senhor está oferecendo, né? Não foi nem cobrado eu fui na ainda, frente, né? exatamente. Eu fui na frente, fiz um ofício e pedi lá a apuração restrita e que a quebra dos meus sigilos estava à disposição. Com relação a outro caso que você colocou, que foi o caso da funcionária minha, da minha assessora, e que estaria trabalhando dentro da minha produtora, na década de 90, isso aconteceu de 97 a 2001, faz muitos anos. Naquela época não existia verba para você... Os deputados têm verba para, hoje em dia, para alugar um imóvel no seu estado ou na cidade onde onde ele tem a sua estrutura política e colocar os seus assessores do estado lá dentro. Naquela época não tinha, você tinha os assessores do estado, mas não tinha um local para colocá-los. Onde eles iam ficar? Na rua? Dentro da sua casa? Né? Então, cada deputado tinha nos seus estados, tinha dentro das suas atividades privadas, tinha os seus funcionários. E não era diferente comigo. Então, houve uma confusão em relação de que os funcionários meus estariam dentro de uma empresa privada. Estariam porque não tinha verba. Ou eu ia ter funcionários fantasmas. Eles iam ficar na rua ou iam ficar em casa e não iam trabalhar. Não, tinham que trabalhar direitinho. Tanto é que tem as faltas do período que ela trabalhou comigo, as licenças que ela tirou, enfim, as saídas dela inclusive, ela adotou uma criança, então ela teve direito a uma licença por ter adotado uma criança. Mas isso tudo na vida faz parte. Quando você é uma pessoa pública, você está sujeito a isso. Vai enfrentar esse tipo de crítica. Acho muito legal o espaço que você está me dando, até para discutir isso, comentar essas coisas, porque a gente, no programa da gente, a gente não pode ficar fazendo essas coisas, né? Claro. Eu vou entrar no meu programa e o Celso está usando o programa dele para se defender, etc e tal. Eu acho que a vida de uma pessoa pública, já de televisão, agregada à situação política, tem que ser pública e transparente, tem que ser aberta para a população conhecer. Olha, nas últimas eleições, então, de 2014, o senhor teve a segunda maior votação da história e a maior votação dessa eleição, mais de 1.524.000 votos. O senhor já se candidatou outras vezes à prefeitura, né? Prefeitura de Santo André e a Prefeitura de São Paulo, como o senhor mencionou aqui, também o governo de São Paulo, né? O senhor disputou uma eleição, mas isso não aconteceu. Por que tanto sucesso nessa votação como deputado federal e em outros momentos para a prefeitura e governo do estado, o senhor não conseguiu esse mesmo êxito? Wagner, primeiro, assim, para que você tenha êxito numa eleição majoritária, você precisa ter tempo de televisão. Esse é o fator primordial. Ainda no Brasil é muito decisivo o tempo no horário eleitoral. Ainda mais numa eleição majoritária como para a capital de São Paulo, né? Onde você vai atingir 10 milhões de pessoas, você não consegue fazer isso pessoalmente, você tem que fazer pela televisão. Então, se você tem pouco tempo de televisão, você tem uma dificuldade de apresentar os seus projetos e o que você pretende fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, quando você tem pouco tempo de televisão e você é atacado, você também não tem tempo para se defender. Claro. Por causa do pouco tempo. Eu costumo dizer, acho que depois de tantos anos, né, desde a década de 90, ajudando as pessoas, a gente já atendeu 360.000 pessoas gratuitamente, resolvendo problemas delas em defesa do consumidor ao longo desses anos todos, desde 1990 para cá. Então, se tudo o que eu tenho feito não vale absolutamente nada e vale as fofocas, eu não posso fazer eu também não posso fazer absolutamente nada, né? Eu tento, de todas as maneiras, dizer às pessoas, vai acontecer de novo, vão me atacar, vão inventar uma série de coisas como inventaram na eleição de 2012, mas eu acho que o povo já está vacinado agora, viu? Está bem vacinado. Uma outra questão que o senhor teve uma luta muito forte foi a questão do botijão de gás, né? A gente tinha, em média, 5 acidentes de botijão de gás por dia, isso no final da década de 90. Hoje o índice é quase zero. É quase zero. Por quê? Nós obrigamos as distribuidoras de botijão de gás a requalificar os seus botijões,
a fazer manutenção, a colocar manual de instrução nos botijões, a pintar os botijões toda vez que eles voltam, né? A não entregar para o consumidor botijões amassados, ou seja, é um trabalho violento. Nós fizemos a destroca de 40 milhões de botijões de gás no país, porque as pessoas saem daqui do Sudeste e vão para o Nordeste, para o Norte, né, com a sua mudança, levam o botijão de gás. Né? Quando chega lá, o cara que pega o botijão de gás para fazer a troca, ele diz, não vou fazer manutenção no botijão de gás porque ele não me pertence. Então, nós obrigamos a destroca desses botijões de gás e hoje a gente não tem acidentes. Agora, você veja que o botijão de gás, ele cria acidente na casa das pessoas por causa de vazamento. Então, se você não tiver qualidade, você vai ter vazamento. E até aproveito o ensejo para alertar as pessoas, olha, o botijão de gás, ele não vai explodir ele, porque lá dentro o gás está líquido, né? Mas à medida que ele tem um furinho, ele se torna gasoso. Né? Então, o que é muito comum, as pessoas deixam o botijão de gás dentro de casa, principalmente nas residências mais humildes, para que ninguém furte o botijão de gás lá de fora, mas não sabe o risco que estão correndo. Então, se você tem um botijão de gás dentro da sua casa, na hora que você chega à noite do trabalho, antes de você ligar o interruptor de luz, sinta o cheiro, vê se não está com cheiro de gás. Se tiver com cheiro de gás, você abre primeiro as janelas todas, né, deixa ventilar bastante, aí depois você liga o interruptor de luz. Porque como é que funciona a história? Por que tem acidente com o botijão de gás? Porque as pessoas deixam o botijão de gás fechado dentro de um ambiente, ele vaza, como o gás GLP ele é mais pesado do que o ar, ele fica acumulado no chão, ele não sai de lá. E aí, a hora que você liga o interruptor da luz da sua casa, da sala, aquele interruptor funciona como funciona quando você aciona o fogão. O fogão, exatamente. Você aciona o fogão, faz aquela, como é que se diz? Faíscazinha, né? Aciona a faísca e o gás acende. É a mesma coisa, você ligou o interruptor, vai fazer uma pequena faísca lá dentro, explode a casa inteira. E aí as pessoas acabam morrendo. Para evitar esses acidentes, que hoje são praticamente zero, nós fizemos esse trabalho aí. Muito bom. Deputado, o senhor já há 25 anos, então, lida com o direito do consumidor, se tornou um ícone disso. O senhor acha que isso é um reflexo dessa expressiva votação que o senhor teve como deputado federal? Porque o povo brasileiro, ele meio que vê a política ou vê os políticos como sendo, bom, esse aqui vai ser o grande libertador, ele vai ser a pessoa que vai resolver todos os problemas do Brasil, todos os meus problemas. O senhor acha que existe essa relação? Como o senhor resolve? O problema do consumidor, que muitas vezes não tem voz, ele acha que o senhor vai conseguir salvar e resolver qualquer problema dele ou da política? Pois é, na verdade as pessoas acham isso, né? Claro que a gente consegue resolver a maioria das coisas que chegam para a gente. Mas a gente não é Deus, né? Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Identidade Geral. Eu espero que Deus continue abençoando sua carreira e que você possa contribuir aí para a vida de tantas pessoas como tem feito até aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner. Um grande abraço a todos que estão em casa. A gente faz uma parada rápida para o intervalo e na volta tem os grandes amigos Tito Rocha e Leandro Quadros aqui no Identidade Geral. A gente volta já.